A gente cresce numa sociedade que discrimina uma religião afro-brasileira. Por quê? Por falta de conhecimento. Então ninguém pergunta para nós quem é Xangô, ninguém pergunta para nós quem é Oxóssi, ninguém pergunta para nós quem é as Pombagira, quem é o Exu. Eles deduzem. Deles deduzirem, eles cortam todas as nossas possibilidades. Para mim foi importante eu ter crescido nessa religiosidade católica, porque hoje eu tenho força de questionar e conversar abertamente com todo mundo. Eu não tenho medo, porque um dia eu fui. É um caminho que eu passei. Olá, sou Francisco Felipe, educador do Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de podcasts que compõe o nosso programa audiovisual no ano de 2025, com a temática Ancestralidades Femininas. O programa deste ano contará com episódios no formato de vídeo e podcast como este. Para isso, convidamos artistas e pesquisadoras que possuem produções que dialogam com a nossa proposta. No episódio de hoje, recebemos Isa do Rosário com grande alegria para ela compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória de vida e de multiartista que é. Elas criam, elas movem o mundo que se quer. Elas criam, elas movem o mundo que... Isa do Rosário é arte educadora, artista plástica, contadora de histórias, com mais de 30 anos dedicada à preservação e difusão da cultura afro-brasileira nas regiões de Franca, Batatais e Brodowski. É criadora da obra Dança com a Morte, entre 2013 e 2023, que narra a travessia à memória de corpos negros, e foi exposta na 12ª Bienal de Arte Contemporânea de Liverpool, no ano de 2023. Neste mesmo ano, expôs no Museu de Arte Moderna de Antuérpia, na Bélgica, e em 24 e 25 integrou a mostra ancestral Americanidades no Museu de Arte Brasileira e nos Centros Culturais do Banco do Brasil de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Em março de 2025, homenageando Abdias do Nascimento na Casa de Cultura Abdias do Nascimento em Franca, bordando releituras das suas obras e assim democratizando o acesso à exposição para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, com apoio da Lei Aldir Blanc. Essa foi sua primeira exposição na cidade de Franca e este ano, em 2025, ela estreia nas exposições no Muncab, em Salvador, e sua primeira exposição individual no Museu Afro-Brasil Emanuel Araújo. Isa também é autora dos livros Arrimo, 2023, uma coletânea de poesias de mulheres negras, financiadas pela Bolsa Cultura, e de Lamentos Libertos, também de 2023, uma obra literária visual que amplia sua pesquisa visual e ancestral. E na pré-venda, um novo livro, Gamela de Poesia, com previsão para lançamento em 2025. Isa, espero que esteja tudo bem, que você esteja animado como eu estou. É com grande satisfação que nós do Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil te recebemos aqui hoje. Particularmente, eu me sinto privilegiado em ser responsável em conduzir essa conversa. Agradeço, antes de tudo, o aceite e a sua disponibilidade e paciência, bem como estendo os agradecimentos a Laila Nunes, sua produtora. Isa, reforçar a importância desse episódio, da gente poder te ouvir, ter contato com sua trajetória, suas maneiras de fazer e pensar a arte. Queremos falar de muita coisa hoje. Você é uma mulher negra, benzedeira, poetisa, arte educadora, artista visual, vem cada vez mais ocupando um lugar de destaque para pensar, através das artes, memória, história e ancestralidade negra no Brasil. Suas obras nos ajudam a olhar para a nossa história e, através da sua maneira de contar, parece que como uma raiz, as suas obras vão ganhando formas, né? A gente também vai ganhando forma, vamos construindo nossa autoestima, nossa identidade, muito dentro daquilo que o Emanuel Araújo dizia, de mostrar quem negro foi no passado e quem negro é no presente, através do olhar e da história contada pelas próprias pessoas negras. Isa, antes da gente falar sobre as obras especificamente, eu tenho uma pergunta para você que eu fiquei muito curioso de outra entrevista. Você falando muito da casa da sua avó, da sua casa também, dessa infância da pequena Isabel Cristina, né? Você falando da casa como um lugar de aprendizado. Aí eu queria que você começasse falando pra gente um pouco dessa pequena Isa, do que era essa casa, de por que essa casa para você era esse lugar de aprendizado.
Em primeiro lugar, eu quero pedir licença, né? Todos os ancestrais, todas as bandas, né? Todas as quimbandas, enfim, todas as energias, pedir licença, né? Estou muito feliz de estar aqui, sendo entrevistado pelo Francisco. Francisco, eu falo para ele, quando eu vi ele pela primeira vez, que Francisco é um nome calmo, é um nome que conversa com os animais, que está sempre em contemplação, né? Então, o Francisco, para mim, Francisco aqui presente, se tornou isso. E a casa da minha avó? A casa da minha avó era um lugar sagrado, porque a minha avó era matriarca, né? A minha avó que mandava, e aí todo mundo obedecia. A minha avó chamava Doroteia Patrocínio de Souza. Porque os homens herdavam o sobrenome dos homens e as mulheres herdavam o sobrenome dos patrões. E aí, então, minha avó chamava Doroteia Patrocínio de Souza porque o patrocínio era, entre aspas, da dona dela, né? Então, era isso. Mas antes disso, o meu avô veio de Angola. Ele veio de Angola, foi para o Rio de Janeiro, ficou em Valença, teve um comprador que saiu lá da Fazenda Batatais, foi no Rio de Janeiro e trouxe ele para Fazenda Batatais. E aí nasceu a minha avó, Doroteia. Então a minha avó era uma pessoa firme, uma pessoa muito sistemática. E ela dizia que ela não ia contar nada dessa época que o meu bisavô contava, porque ela não queria que nós sofrêssemos. Sim. Então, na casa da minha avó era um momento de festa, de alegria. E a gente se encontrava todo mundo, mas era no aniversário dela, que era dia 6 de fevereiro, e no Natal e no Ano Novo. Então, juntava todos os primos. Minha avó teve 6 filhos. Juntava os primos, juntava os sobrinhos do sobrinho. Então, virava aquela festa. E era um quilombo mesmo, né? E ali a gente aprendia de tudo. As mulheres iam aprender com as mulheres. Os homens brincar, fazer... Assim, a capoeira era proibida. Então, eles brincavam da maneira deles, né? E as meninas iam aprender a cozinhar, ia fazer um doce, é isso. Então, a casa da minha avó era isso. Se os meus primos fugissem, eu fico apaixonada, fugisse. Então, as meninas dormiam no quarto da minha avó e os homens iam dar um jeito de casar em 6 meses. Aí assim a gente foi crescendo. Então, se eu gosto da cozinha, é porque eu aprendi desde criança. E graças a Deus, sei fazer muita coisa, sei fazer doce, sei fazer farinha, sei fazer farinha de milho, porque tudo tem um segredo. Sim. Não é vou lá e ponho milho e vou fazer. Não, tudo tem um segredo, tudo tem ciência. segredo dos ancestrais, segredos de África. Fazer farinha de mandioca, fazer a puba, fazer o polvilho doce, azedo, tudo tem o seu segredo. Não é chegar e vou 300 toneladas de mandioca e fazer. Não, cada lugar tem o seu conhecimento ancestral. E é isso que nos falta hoje, perdemos isso. Sua avó era daquela que parava para ensinar ou tinha que aprender olhando? Metade, né? E a gente aprendia. Minha mãe vai bordar, e faz isso. A gente tinha que se virar e fazer. E eu chorava que eu não queria fazer porque eu não sabia fazer. Mas eu falo que eu fui iniciada com a minha avó, nesse sentido do bordado. Sim. Porque eu cortava os quadradinhos para fazer tapete, para fazer colcha. Então, mas como a gente é muito criança, com 5 anos, como que ela ia me explicar isso, né? E hoje eu reproduzo os quadradinhos em diversos bordados meus. Todo bordado tem um quadradinho, que aí eu lembro que ela me ensinou. Então, eu fui iniciada nesse momento, há muito tempo atrás. Eu não vou falar quantos anos. Não, vou até falar. Tem que saber. Eu tenho 59 anos. Mas assim, eu sou uma pessoa muito feliz. E não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus, eu tenho meus ancestrais comigo. Então eu não tenho medo de ir, de buscar, de lutar, de chorar, de aprender, de voltar que eu errei. Porque a vida é isso. Eu sou aquela pessoa de sentir de verdade. Eu tô aqui, eu tô com vocês presentes nesse momento, nesse agora. Eu não tô pensando o que eu vou almoçar, que eu vou jantar. Não. Eu tô aqui de verdade.
E é isso que o mundo precisa hoje, né? Sim. É estar presente de verdade. Não pensar, vou pagar a conta amanhã. Depois a gente pensa na conta para pagar, né? Mas é estar presente no presente aqui agora, né? É Oroco, é estar com Oroco, é estar em Oroco, aqui e agora. É isso que nos tiraram da gente, né? Esses ancestrais maravilhosos que faz a gente viver de verdade. Então, esses ancestrais que estão distantes, mas que também, por exemplo, são sua própria avó, né? Sua própria família, essa casa. Sim. Então a gente... A minha avó era católica, né? Porque aprendeu a ser católica, né? E eu vou à missa, eu acredito em todas as... Mas ela era só católica? Ou tinha um negocinho ali? Não, minha avó benzia, eles gostavam muito de terreiro, mas eles não podiam falar porque o terreiro era proibido. E aquela coisa, né? Vamos acender uma vela. 2 velas. A gente ficava, mas por que acender 2 velas, né? Você é só um aquela santo. curiosidade, assim, eu não podia falar porque... Já viu, ser negro nesse Brasil é meio complicado. Mas ia muito doutor lá, viu? A gente via os doutores indo pra se benzer? lá. E saía de lá, era católico, ia na missa, rezava, agradecia. Mas eu via, assim, umas coisas muito diferentes. Mas, gente, eu era criança. Pra lá, menina, vocês não entendem. Vocês não precisam saber hoje, tá bom? Mas depois a gente vem entender, Mas você né? também benze, né? Sim, eu sou benzedeira também. Eu me descobri benzedeira. Porque até então eu era católica, apostólica, romana, ia à missa todo final de semana, rezava o terço, né? Rezava o terço. Isso para mim foi muito bom. Porque existem os caminhos, né? Que a gente tem que percorrer. E ser católica é bom. Ser católica é bom. Eu tinha um padre que era nosso amigo, que chamava Padre Francisco. E ele era de ir nas casas, ele era de conversar com as pessoas. Hoje em dia, os padres não vão nas casas das pessoas. Hoje em dia, eu não sei o que acontece. Deus, eu não sei onde está Deus aí nesse emaranhado de vida. Sim. Né? Mas ele ia nas casas, ele participava com a gente ia coral, a gente tinha... Ele chegava na minha casa e falava assim, ai, faz um arroz com ovo que eu tô morrendo de fome, tô morrendo de vontade de comer. Então a gente já corria, já fazia. E hoje em dia não faz isso. Hoje em dia diz que é um porco inteiro. Brincadeira, padre. Mas é isso, mas eu sou benzedeira. Eu recebi 2 momentos de benzeção. Um momento dos meus ancestrais, né? Que eu ganhei, já veio na minha linha de vida, né? Sim. E aí, quando eu morava lá em Batatais, que eu mudei para uma vila chamada Vila Cruzeiro, tinha uma senhora que já benzia, Dona Nenê, todo mundo chamava ela de Dona Nenê, mas ela chamava Maria Júlia. E aí a gente pegou amizade, a gente, né, e eu era catequista, e ela morava perto da igreja, então a gente sempre trocava e tal. E ela começou a fazer a festa de São Cosme e Damião, e eu comecei a ajudar. Eu fiz 28 anos, nós fizemos 28... Era nós 2 mesmo. As filhas ajudavam, as pessoas ajudavam. Mas a cabeça da festa, para sair, para ganhar as coisas e tal, era nós 2. Porque ela me esperava, né? Porque a gente era despachada, assim, né? Porque eu sou muito tímida. Mas para ganhar as coisas para o outro, eu consigo. Para mim, não. É muito engraçado isso. Porque para mim eu posso fazer. Mas e quem não pode fazer para o outro, que tem vontade de comer um cachorro quente, tem vontade de chupar uma bala? Então a gente saía para ganhar para esse que tinha vontade, um sorvete, para fazer a festa para eles. Porque a verdadeira festa São Cosme e Damião é isso. Cada um faz um jeito. E o nosso jeito de morar no estado de São Paulo era fazer essa festa com bolo, com cachorro quente, com bala, com algodão doce, com pipoca. Lá na Bahia, caruru, né? Caruru. Mas nós não tínhamos essa expertise assim, de fazer caruru, porque as crianças nem gostam, as crianças preferem mais, né, o sorvete, pipoca, o algodão doce e tal. E nós trabalhamos. Quando ela antes dela morrer, ela passou a benzeção para mim. Lá em Batatais tinha a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eles desmancharam essa igreja em 1937 e aí construíram a Câmara Municipal de Batatais. Mas no nunca lugar deixou... que era a igreja. Sim, no lugar que era a igreja, fizeram a Câmara Municipal de Batatais. Mas nunca vai deixar de ser igreja.
Porque o lugar era abençoado como igreja. Então a Câmara Municipal pode estar em cima, mas a igreja está embaixo. É igual cemitério, né? Ninguém vai morar no cemitério, porque sabe que ali é no cemitério. E a igreja é um lugar sagrado, então ali é a igreja. E aí nós fomos ganhar algumas coisas na São Cosme e Damião. Ela fez um ritual de passagem para mim dentro da igreja, do Nossa Senhora dos Homens Pretos. Então, isso foi me dando mais força, né? Isso foi me dando mais sabedoria, isso foi... E aí vem muita gente, nossa, eu benzo muita criança, muita. E aí, graças a benzo mais criança, porque eu não posso, assim, a minha casa é uma casa simples, né? E abrir para adulto vem muita gente de tudo quanto é lugar. E aí eu não dou conta. Mas para as crianças a gente dá um jeito, que é o futuro do nosso Brasil. É o futuro que espera tanto do adulto, né? Então eu benzo mais criança por conta disso. Porque também demanda muita energia, né? Sim, Benzer. sim. Demanda. Mas a minha energia, como eu benzo com as folhas e a Nossa Senhora Aparecida... Então, a energia trocada é com eles, não é comigo. Não chega a mim. Mas chega. Um pouco. Mas não tão forte quanto uma benzeção, né? E a gente elimina, a gente aprendeu a eliminar essas energias que chegam até a gente, né? Porque... Você acha que essa infância católica, essa casa católica... A sua espiritualidade hoje, ela te ajuda a entender mais esse período, e esse catolicismo também ajuda você a entender essa espiritualidade de agora? Olha, eu acho que sim. Por quê? Porque eu tive que passar por essa experiência, porque quando a gente cresce numa sociedade que discrimina uma religião afro-brasileira. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, ninguém pergunta para nós quem é Xangô, ninguém pergunta para nós quem é Oxóssi, ninguém pergunta para nós quem é as Pombagira, quem é o Exu. Eles deduzem. Deles deduzirem, eles cortam todas as nossas possibilidades. Para mim, foi importante eu ter crescido nessa religiosidade católica, porque hoje eu tenho força de questionar e conversar abertamente com todo mundo. Eu não tenho medo, porque um dia eu fui. É um caminho que eu passei. Então, é isso, a gente tem que aprender tudo. Porque eu falo assim, né, as pessoas sabem assim, por quê? Eu falo, já pensou, gente? O dia que a gente morrer e Deus for o negrão esperando nós lá, todo mundo vai querer ir pro inferno. É verdade. Todo mundo vai querer ir pro inferno. Então, acho que a gente tem que fazer essa leitura também, né? Porque, era tudo negro na África. Aí foi embranquecendo e agora não quer aceitar o negro. Por que isso, essa discriminação, essa ignorância? Que isso para mim é ignorância. Porque eu estava conversando com a Laila até ontem, né? A Laila é minha produtora, né? Gente, é tão, que só tem o dinheiro. Né? A gente é tão assim, não tem amigos, não senta na calçada, não conta uma piada. Só tem o dinheiro não ri pra ele, o dinheiro, né, não faz um carinho, não dá um axé, não dá um beijo, não dá um abraço. E é isso, e as nossas crianças estão precisando desse colo. Sim. Por isso que eu ofereço a minha oração. Por isso que eu ofereço. Então é isso. Como é que é? Isso me lembra uma coisa, que é uma sensação que eu tive vendo suas peças e te ouvindo outras vezes, além de hoje. Hoje só está sendo um reforço. É como que eu tenho a sensação também que a sua arte, né, não querendo lhe dar um peso maior do que as coisas têm, mas como sua arte também parece que ela tem esse mesmo lugar. Como se em algum momento a gente olha para ela e entendendo como você explica, como você fez, né? Qual o objetivo que você quer. Como se ela também fosse um benzimento. Como se ela fosse uma curinha, de alguma maneira. Isso. Eu não bordo sozinha. Como a minha espiritualidade é muito... não se diria ser muito forte, mas é para alguém. Para alguém. Então, eu acho que chega nesse lugar, sim. Eu fiz um bordado
um dos bordados, um dos primeiros bordados, eu escutava as lavadeiras no rio. Chama as moscas que curam. Eu escutava elas nos rios cantando. Enquanto lava a roupa. Eu fiz um bordado, até vai estar na exposição do dia 26 de setembro, lá no Museu Afro. Chama Oxalá. A minha mãe contava história. Minha mãe contava muita história pra gente, né? E eu tô até arrepiada de contar. E aí, ela falava que cada um que morria virava uma estrela. E na pandemia, eu comecei a rebordar, né? Fazer uma... Não podia sair, todo mundo com medo. E aí eu comecei a bordar. E aí bordei Oxalá. Esse Oxalá que eu bordei, ele tem muita estrela. Aí eu conseguia fazer um ritual de passagem para essas pessoas que estavam perdidas, que morriam sem saber por quê, para onde, que jeito. Eu conseguia fazer esse ritual de passagem. Então, cada estrela que eu bordava era uma passagem pro além. Uma alma nessa que encontrava o caminho. Isso. Por que isso? Por que eu falo que é isso? Porque eu já ajudei muitos espíritos a atravessar, a fazer o portal. Porque nas minhas orações eu estou rezando Pai Nosso, Ave Maria. Eu acho que qualquer um pode fazer isso. Então, eu ajudei muito já a fazer essa travessia. Isso é muito importante. Então, por isso que eu sei que cada estrela que eu bordava era uma alma que conseguia fazer essa travessia. Isso que você está contando da passagem está no Dança com a Morte também, né? Sim. Aí que começou. Ali que começou tudo? A Dança com a Morte no Atlântico. Eu por ser católica, apostólica, romana, né, a gente entra em algumas contradições. Eu escutava, desenha assim, desenha. Eu falava, gente, eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para cima, olhava para baixo. Quem tava conversando comigo, meu Deus do céu? Eu acho que eu tô pirando. Pirando, ai meu Deus do céu. Fui lá, rezava, eu queria escutar a voz, fechava o olho e escutava, sabe? Foi um gato e rato ali na hora, ali, né? E eu falei, bom, vamos parar e vamos escutar então. Aí comecei a desenhar assim, desenho assado, faz isso, faz aquilo, põe isso, põe aquilo, outro, tal. Aí somando tudo, deu 1000 desenhos. Aí falei, gente, que loucura é essa? Pra que é isso, meu Deus? Não tô entendendo. Fala comigo, meu Deus, né? Fala comigo. E aí, depois, eu juntei tudo e pus dentro de um saco e pus em cima do meu guarda-roupa. Aí um dia eu fui numa amiga minha, a Sueli, que ela incorpora, e ela trouxe a avó Conga. E a avó Conga disse que era o compadre que trazia aquelas vozes pra mim. O compadre que trazia aquelas vozes era o Zé Pilintra. E aí, e eram os que estavam na Grande Calunga, precisando sair dali. E foi aí que eu comecei a entender. Aí depois a minha amiga desincorporou, e aí um dia eu fui lá de novo e ela falou assim, olha, porque eu chamo Isabel Cristina, ela me chama de Cristina, né? Olha, Cris, vai ser assim. É aceita que dói menos, porque a sua vida é pra isso que você veio nesse mundo. A voz, essa comunicação, ela sempre pedia desenho ou você que intuiu que a melhor maneira de materializar o que você ouvia era o desenho? Não, ela pedia. Ela pedia o desenho? Pedia o desenho. Porque todo mundo vem nessa vida pra deixar alguma mensagem boa. E os que morreram afogados, os donos de escravizados, eles matavam os negros, arrancavam a cabeça e jogavam lá no fundo do mar, né? Então era uma alma que estava ali. E a alma estava presa ali. E outra coisa, o navio negreiro saía de África, os tubarões já vinham circundando ali, né? Porque o navio negreiro já cheirava sangue. Quantos negros morreram ali que está no fundo do mar, estavam, né? E querem sair também, né? Então, é por isso que as vozes vinham. Eu fechava o olho desenhando. Pendurava lá dentro. Meus filhos vinham almoçar na hora do serviço, tava tudo lá em cima da geladeira, em cima do fogão, em cima da minha cama, em cima... Nossa, foi assim, um mês, assim. Aí agora passou. Se você falar, faz de novo, eu não consigo fazer. Né? Porque não era eu que estava ali, né? Sendo trabalhada, sendo usada. Enfim. E eu abri meu coração e aconteceu. Depois disso, aí veio. Depois disso, veio os bordados.
faz os orixás. E eu, borda, faz assim. Puxa. Também essa espiritualidade. Fui fazendo. E depois veio os desenhos. E eu comecei a fazer os desenhos, bordar no TNT, não sabia o que estava acontecendo. Comecei a bordar. E depois aí eu mudei de Batatais pra Franca. E aí de Batatais pra Franca, eu fiquei na casa da Camila, um quartinho lá. Depois eu fui morar num apartamento. Fiquei 3 meses que eu precisava me... Isso é que ano, isso? É 2021, 2022. Durante a pandemia. Aí, um dia eu estava lá, um dia teve pra mim foi um congresso ali, né? De vários países que vieram pra Franca. E na escola Michel Haber, aí a Camila, faz uma exposição, Isa, vamos fazer? Eu falei, vamos, né? Eu tinha feito cartografia bordada em Batatais. E aí peguei a cartografia bordada e levei pra Franca, fizemos uma exposição. E foi aí que eu fui pra Liverpool. Fui convidada. Eu falei, a menina me ligou e falou assim pra mim: você quer fazer uma exposição, Isa? É a curadora, né? Eu falei, quer? Você é pegadinha. E eu ia pra Liverpool com os bordados. Eu falei, isso então, né? Ela viu os bordados em Franca? Viu. Ela viu alguns bordados. E aí ela me pediu pra tirar foto e mandar. E aí nós fomos pra Liverpool. O Rodrigo da Galeria Mitre ajudou, né? Ele foi uma peça importante. Mas hoje eu sou uma pessoa independente. Eu sou uma artista independente, né? Em Liverpool foi só a dança com a morte? Não, foi os orixás. Foi 7 orixás também. Foi Ogum, foi Yansan, foi Nanã, foi Oxalá, foi Oxum, foi Ossain e foi Omolu. Essas escolhas também, a senhora recebe essa ajuda dessa espiritualidade também? Na hora do que vai, do que vem? Não, quem escolheu foi a Cani, foi a curadora que escolheu esse. Mas se essa mensagem também vier, a senhora vai ouvir, né? Tipo, sim. Leva sim. tal coisa, não leva tal coisa. Sim. E aí a Dança da Morte no Atlântico, ela foi pra Liverpool, então ficou uma instalação muito bonita, muito rica. As pessoas se conectavam com aquilo. E aí elas iam pedir perdão pra mim na rua. As pessoas de lá? Sim, de Liverpool. Porque com certeza ela deve ter tido alguns ancestrais que foi escravocrata. Sim. Né? Então elas vinham pedir perdão pra mim. Aí eu falava, eu posso até perdoar, mas eu quero isso aqui pra ajudar a comunidade, né? Só perdão não... Só desculpa não dá, não. Não, só desculpa não dá certo, não. Quantos metros tem mesmo aquela peça? É enorme, né? Ele tem 16 metros de um lado. Se for abrir realmente, ele dá 16 metros de um lado, 16 metros do outro. Porque o lado eram os desenhos e o outro lado é o Atlântico. Você já pensou nessa composição? Sim, quando vem é o sopro que faz. Faz assim, e aí eu faço. E ela teve na Bélgica também, né? Ficou 6 meses na Bélgica. E depois voltou pro Brasil, depois foi pro MAN, ficou 6 meses no MAN, né? E depois agora tá vindo, tá caminhando. Eu quero trazer ela pra São Paulo. Porque tem muita coisa ainda. Além desses bordados, tem muito mais bordado. Então tem 4 navio tombeiro. Né? Tem um que tem 7, outro tem 4, outro tem 2. Conforme as vozes, eu vou fazendo os tamanhos. Sim. Sobre essa peça, inclusive, né? Como é? O grito do negreiro. Tem uma dessa que chama, né? Sim. Mas você falou que tem 4. Vou fazer uma pergunta nesse sentido. Qual a importância? Porque você está falando de alguma maneira desses corpos, né? A gente falou da travessia, falou do tráfico, dessas mortes. O Emanuel também, por exemplo, para ele é muito central, tá sempre pensando o navio, porque o navio ele é parte importante, digamos assim, para o bem e para o mal, né? Chegamos aqui para o bem e para o mal no navio. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem um elemento de dor muito forte, ele também é um elemento que oportuniza uma arte, como diz a do Rosário, por exemplo, né? Esse é o raciocínio do Emanuel. Mas tem muita gente que tem uma aversão ao tema do navio negreiro, porque acha que isso é muito violento, né? Além da orientação que você recebe, obviamente, mas assim, qual a importância para você de pensar o navio, de pintar o navio, de bordar o navio? Então, eu sigo na mesma linha da reparação espiritual.
Quando eu bordo navio, vocês vão ter a oportunidade um dia de estar contemplando essas artes do navio. Isso. Tem uma arte que eu coloquei pérola negra. Então, quer dizer, nós somos as pérolas negras que construiu o Brasil. Né? Então, eu vou mais nessa reparação espiritual do que na reparação histórica. Porque na reparação histórica, você cobra só a história. Agora, na reparação espiritual, aí é lá em cima. Tem a ver com essa ideia de um trauma que é nosso, né? Às vezes. Não, eu não digo nem um trauma nosso. Fizeram isso com a nossa cabeça. Inferiorizaram a gente, deixaram a gente menor. Mas a gente é tão grandioso que se a gente soubesse a nossa potência, o Brasil seria outro. Isso é verdade. O Brasil seria outro. E aí a gente está buscando essa reparação espiritual. Hoje eu já nem falo histórica mais. Reparação histórica é pouco. Eu quero uma reparação espiritual, porque aí mexe com o que o pai, a mãe, a avó ensinou. Né? A minha avó me ensinou a rezar o terço. Mas peraí, a reparação espiritual diz que é para você maltratar as pessoas? Então, essa reparação espiritual é mais profunda do que a histórica. Então, eu vou nesse gênero mesmo. E outra coisa, é a minha vida, é a minha perspectiva de vida. Eu já sofri muito assim, em relação ao racismo, a ser pobre. Mas hoje em dia isso não me faz eu não ir. Por quê? Porque o preconceito é da pessoa para mim. Se da pessoa para mim, eu não tenho nada com isso com ela. Então eu vou lá e faço. Ela que se resolva, né? Porque é ela que tem o trauma, não eu. Não, ótimo. Isso é maravilhoso. E pensar, inclusive, que a pérola é um pouco isso também, né? Sim. Como que é esse refazimento, de alguma maneira, isso, né? É isso. A pérola é isso. E a pérola negra é a mais rara. Então, eu sou a rara. A gente pode dizer que isso também é a maneira de como você está pensando ancestralidade? Tudo. Eu não tenho medo de ir. Eu já falei que eu sou muito tímida, né? Eu sou muito tímida. Mas se eu tiver que ir lá, eu vou e pronto. Porque eu não tô só, eu não ando só. Igual eu já falei, os orixás, eu tenho um pouquinho de cada um. É um filho, é um tiquinho de cada, né? Eu sou tudo quadradinho em mim. Por isso eu sou bordadeira. Exatamente. Eu não defini qual é o manto que eu vou pôr. Eu quero o manto de todos. Ótimo, é ótimo. No outra entrevista, você inclusive fala disso, de como que tudo que a gente tem aqui é emprestado, sim, de alguma maneira, né? Sim. O que você quer dizer com isso, Isa? E se isso tem a ver com ancestralidade também? Total. Por exemplo, quando uma pessoa morre, o que ela vai levar? É o bem que ela fez. O que ela vai levar na mão dela? O que ela vai levar na mão dela a hora que ela chegar diante de Deus? Todas as coisas boas que a mão fez. Se a mão não fez nada, não vai levar nada. Né? Nós temos um projeto em Franca, a Unesp abraçou esse ano, e eu acredito que seja para muito tempo. Alguém olhou para mim. Esse projeto, Laila, Paula e eu e a professora Edvânia, nós fazemos comida para os moradores de rua. Alguém olhou para mim. Então, e ele fuma maconha, ele fez isso, ele, né? Naquele momento a gente não está julgando. Porque a partir do momento que você entra nisso, você fala, fulano está fazendo isso, aquilo, você está tomando lugar de Deus. E aí o julgamento é pesado. E para a pessoa é mais ainda. Porque se ela está sendo Deus, né? Tomando lugar de Deus, provavelmente ela não vai encontrar a coisa muito leve. Ela vai encontrar muito peso. Então, é isso. Tudo que temos é emprestado. Nós não vamos levar nada, nem uma casa, nem um caixão, gente, né? Porque o caixão estraga lá e a gente apodrece. Quem faz esse processo de ir no cemitério e a hora que o coveiro está abrindo lá, vê o que tem lá. Tem o corpo. Então a gente não leva nada, deu o corpo a gente leva. Então nós estamos aqui tudo emprestado mesmo. Eu acho legal quando você fala isso, porque também me lembra um pouco como você está contando
a maneira como você produz sua arte, né? Sim. Você também está ouvindo de alguém, Sim, está ouvindo a hora de sim. criação. Até isso, eu tenho um costume que é falar assim: se essas boas ideias que eu tenho na cabeça realmente fosse minha vida era outra, né? Inclusive, às vezes, quando ela vem muito boa, eu falo assim: muito obrigado Sim, a quem sim, disse essa ideia sim. maravilhosa, irei executá-la. É isso, é o sopro. É aprender a ouvir o vento. É. Quem ouve o vento, vence na vida. Mas a gente está tão automático que a gente não para escutar o vento. Pensando nisso, desse ouvir o vento, de como que a gente se acha muito dono das coisas, né? Acho que essa cidade, essa urbanidade, o tempo vai fazendo com isso. A gente vai perdendo essa ligação com a avó, com a família, né? Com a própria ideia de se sentir em casa, de lá. Que tem a ver com a coisa que eu falei pra você dos tapetes. Da ideia de como que sua obra me lembra um tapete da casa de vó, de como que isso me traz proximidade. A questão que eu vou fazer é o seguinte: você acha que, inclusive, isso, como que o mundo hoje vai nos apartando, vai fazendo com que a gente viva vidas cada vez mais individuais, sem perceber o coletivo, sem perceber a família, e aí a gente vai se afastando, assim, né? Você acha que, por exemplo, isso faz com que nós, pessoas negras, por exemplo, a gente tenha mais dificuldade ainda se a gente não percebe que, se a gente voltar a refazer esses laços de família, de proximidade, a gente é mais forte do que cada um por si, Deus por ninguém, assim, sei lá, não sei. Olha, eu acho que se a gente começar... Eu acho que a gente não vai começar. Eu acho que a gente, assim, por exemplo, eu sou muito comunidade, né? E eu quero que os nossos sejam sempre próximos, sempre numa roda de samba, sempre numa feijoada. Eu não aceito muito trazer o cooler. Uhum. Eu vou tomar esse meu cooler aqui, o fulano toma o cooler lá. Não, eu quero juntar todo mundo vai na geladeira, pega toma aquele refrigerante, oferece para as crianças, oferece para quem estiver perto, para o mais velho, para o mais novo e tal. Esse negócio de cooler faz com que também separa. Mas eu gosto, quando... Eu já ganhei um porco para o ano que vem. Porco inteiro? Porco inteiro, para fazer a feijoada de São Benedito. Eu acho que é importante isso. A pessoa vai lá, come, bebe e se diverte. Então, não é que terminou. A gente tem que achar os pontos onde está. Aonde ainda tem isso, Aonde ainda tem. Porque tem muito lugar que tem. Tem muito lugar que tem. Por quê? Porque nós viemos disso. Nós viemos de comunidade. Nós viemos de partilha. Uhum. Se você pedir para mim, me dá a receita de um doce, eu dou. Eu venho aqui te ensinar a fazer esse doce. Sabe? Para não perder a nossa herança ancestral. Nós temos que reaprender a dividir. Uhum. Porque quando vocês veem a obra, ela é tudo quadradinha. Mas esse quadradinho que vai juntando um no outro, a ideia do retalho, né? Isso, a ideia do retalho, é a ideia da partilha, é a ideia do ensinamento, né? E a ideia de... Vamos menos no supermercado? Vamos fazer em casa, gente? Eu tenho um pé de tomate na minha casa, uma semente deu 45 tomates. Por que a gente não vai plantar isso em casa, pelo amor de Deus? Entendeu? É isso que a mãe plantar pro filho ver o crescimento. Porque tem gente que acha que o leite não vem da vaca, vem da caixinha. Da caixinha. Né? Então tá perdendo esse laço, independentemente de onde. Está perdendo isso. Aí a criança fala, nossa, eu vou... Que jeito que é? Sim, sim. Se espanta quando vê um animal, né? Isso. E a minha mãe contava... Minha mãe chamava Isabel das Dores Silva Rafael. E meu pai chamava Sebastião Rafael. Então, eu tenho 3 irmãos. E eu sou a filha. Um chama Pedro, outro chama Elias Tadeu, outro chama Sebastião Eduardo. E eu chamo Isabel Cristina. E minha mãe contava muita história para nós. A gente sentava lá, a gente não tinha televisão. A gente sentava e minha mãe ficava contando história e contava. Então, eu quero contar uma história aqui. Por favor.
Chama A Água no Leite, porque nós estamos falando de leite, né? Então, vamos falar da água no leite. E a minha mãe contava assim, que o homem tinha as vacas, ele tirava leite e misturava água. Pegava a água do rio e misturava para render mais. E a pessoa ia lá, pagava, e ele amarrava o saquinho e punha na árvore. E aí, um bom tempo, ele fez isso. E o macaco vendo. Um dia, o macaco subiu na árvore e queria ver o que tinha dentro daquele saquinho lá. Deu um vento, o dinheiro caiu na água e foi embora. Quer dizer, a água, o homem não punha água no leite. Exato. A água levou embora o dinheiro. Porque não era dele, o dinheiro era da água. O dinheiro era da água. Né? Olha a sabedoria da minha mãe. E a minha mãe contou muitas histórias pra gente. É daí que vem essa sua coisa de ser uma contadora de histórias? Sim, é daí que vem, porque a gente vivenciou, a gente viveu, a gente trabalhou, a gente cresceu com isso, né? E a minha mãe era mineira, então meu avô também contava muita história. Minha mãe me ensinou a dançar vários samba, bolero, tchá-tchá-tchá, e até gafieira. Eu falei que eu quero no Rio de Janeiro dançar gafieira lá, pra ver se eu aprendi direitinho, né? Mas antes disso, a minha mãe teve assim, muita dor na época dela criança. Porque imagina, ser negro hoje é difícil, imagina ser negro. Minha mãe é de 1934, ser negro nessa época. O meu avô matou a minha avó. O meu avô chegou com uma carta de uma amante e pediu pra minha avó, a minha mãe que contava pra gente, né? Minha mãe tinha 7 anos. E o meu avô chegou com uma carta da amante, pediu pra ela ler. E a minha avó não sabia ler. E minha avó correu pra casa do vizinho. Quando a minha avó correu pra casa do vizinho, ele deu um tiro na cabeça dela. Aí a minha mãe tava segurando a saia da minha avó, minhas tias segurando, e meus tios tudo segurando ali, os mais novos. Minha avó caiu ali morta. Aí meu avô falou assim pra minha mãe: despede da sua mãe, que você nunca mais vai ver ela. Então minha mãe cresceu pro mundo. Mas a minha mãe tinha uma coisa muito... Pra mim, minha mãe era muito forte mesmo. Ela perdoou meu avô. Então não levou essa mágoa pra ele, porque ela sempre falava: quem tem que julgar é Deus. Numa determinada conversa, nós não comentamos isso, quem julga é Deus. Sim. Então, a minha mãe falava que quem julga era Deus. Ela não ia julgar o meu avô por conta disso. Então minha mãe era uma mulher muito feliz, assim. Minha mãe era ela. A minha mãe fazia doce. Ó, leva doce lá pra Dona Maria. Ó, leva a polenta. Leva a polenta lá pro tio Antônio. Ah, leva isso, leva aquilo. Então a gente cresceu nessa forma de distribuir, né? Era comum receber de volta? Tipo assim, Você sabe que eu vou lá deixar pra lá esse pão de queijo e lá ela me dava dois ovos caipiras? Não. Essa partilha existia. Por quê? Porque a generosidade era recíproca. Fazia e recebia. Mas se não recebesse também, era feito com muito amor. Você não dá, né? O objetivo de dar não é receber, mas as pessoas... Era isso. E as mulheres, assim, na minha família, juntavam toda quinta-feira para fazer a merenda. Então, um trazia um ovo, trazia farinha, trazia isso, aquilo, outro. Juntava assim, tudo nós fazia os pão e tal. Cada um tinha o seu montinho de fazer, né? E a minha mãe fazia come palavras. Aí nós só escrevíamos o nosso nome, aí nós comíamos o nosso nome. Era? No papel mesmo? Não. Dentro do... Não. No fogão de lenha. Entendi. Né? Nós tinha aquela... Eu tô com a cabeça da cidade. Aquele fogão, sabe? Sim, entendi. Aquele fogão que colocava pra queimar ali. Fogão a lenha. Fogão a lenha, mas era aquele fogão que hoje os pizzaiolos usam. Sim, o que é fechado, né? Isso, tipo uma oquinha. Sim. Aí... O que acontece? Aí nós fazia. Então cada um tinha o seu pedacinho. Eu tinha meus irmãos tinham todos os pedacinhos. Aí vamos fazer a letrinha do nome de vocês. Sim. Aí enrolava a letra do meu nome e aí a gente comia as palavras. Aí amor era minha mãe fazia nós escrever, assava e aí nós comia as palavras.
Quando eu era criança, você tá me lembrando de várias coisas da minha própria infância. Que tem uma família negra na minha cidade. O Piauí é um lugar de poucos negros retintos. Geralmente são negros de pele mais clara. Assim como eu e Laila, por exemplo. Só que essa família era uma família muito retinta. Eles eram muito escuros, da Dona Conceição. E eles vendiam... A gente chama esse biscoito de polvilho no Piauí de peta. E aí eles vendiam essas petas. E aí eles faziam muito isso. Sei lá, o sobrenome da sua família, ou o seu próprio nome, né? O I. Então ele te vendia a peta, vários formatinhos redondinho, bolinha, mas ele também te fazia a letra do teu nome pra vender esse biscoito. Que é um biscoito, né? Eu não sei como é que vai chamar aqui em São Paulo, mas... É isso. E me lembra muito porque era uma coisa dessa família negra. Então, quando a gente ia lá na casa deles, eles falavam, faz a letra do seu nome. Aí estava a gente fazendo a letrinha para queimar no fogo a lenha também. Depois ele dava uma sacolinha cheia de letrinha. Tipo assim, era o ápice da felicidade da criança, né? Fazer e comer também, né? Assim, isso me lembrou muito isso. Então, isso é África, isso é pura África. Isso é nosso, né? Isso é nosso, nos foi tirado. Mas esse resgate um dia vai acontecer, né? E tá acontecendo. Porque agora nós vamos em escola, a gente volta a contar isso para as crianças, né? Nós temos um projeto muito interessante também nas escolas, né? Aqui em Quilharia da Senzala, né? Aqui em Quilharia da Senzala, por quê? Porque eu fiz um bordado e tem 5 metros. E foi esse processo que a gente trabalhou, né? A tecnologia ancestral. Nada se cria, tudo se copia. Então foi essa a ideia da gente. Copia, se transforma, né? Esse projeto, você vai nas escolas, aí você explica essas peças para as crianças. As crianças, tem um portal, as crianças entram lá e voltam ao passado. E tem a mesa lá de todo quanto é... Genial. Né, assim, alguns objetos, né? Um torrador, né? Eu também sou assim, como eu sou da cozinha também, quem criou o caldo quinoa foram os negros, porque tinha farinha de milho, tinha o pé de galinha, as vísceras, né, e tudo mais, puseram num caldeirão, ferveu, pôs a farinha, cortava em quadradinho e colocava em cima da casa para secar. Hoje não tem nada de comida, então vamos ter aquele quadradinho pra gente comer. Aí fazia sopa, né, quando as parteiras, né, minha avó era parteira também. Precisava de fortidão, né? Depois do parto, fez muitos forros e tal. Tinha o pandeló, porque o pandeló era puro ovo, 12 ovos antigamente, e era farinha, era pouco açúcar. Então fazia esse quadradinho também. Quer dizer, era o doce e o salgado. Fazia tipo de um chá, e como era 12 ovos, já distribuía pra mulher que teve parto para pegar a sustância. Então, essas coisas são todas nossas, né? Mas alguém do industrial viu e falou, peraí, dá dinheiro, vou fazer. Aí existe o caldo... Opa, não pode fazer propaganda? Aí vocês pensam, gente, eu deixo para vocês pensar o que vocês quiserem do caldo quinoa. Várias coisas. Mas o Antônio Bispo, que é um quilombola lá do Piauí também, você tem um pensamento muito próximo ao que ele fala também, de que tentou-se fazer com que tudo isso desaparecesse, mas não se conseguiu. Essas coisas estão aí. Tá na casa de um, tá na comunidade quilombola, os povos indígenas, ele fala da favela, ele fala dos terreiros também, né? Sua obra também, pra gente que tá observando ela e te ouvindo, ela passa essa sensação também, né? De um sentido de que a gente tá vendo o que é nosso. Quando você explica, parece mais nosso ainda, né? É o que eu te falei, do material que é muito próximo, né? Da maneira como você conta as histórias, que histórias você tá contando. E aí eu fico me perguntando sobre vocês, assim, você também, agora que você tem circulado mais, como é que você está enxergando esse momento, assim, né? Se você está feliz, se você está ansiosa, de como que as pessoas estão descobrindo o seu trabalho e de como que ele tem sido valorizado pela característica que é própria. Não necessariamente a gente está fazendo comparações, né? Você tem ganhado destaque porque você consegue fazer algo muito seu
mas ao mesmo tempo muito seu, muito nosso também, né? Nosso enquanto população negra brasileira, assim, né? Como você está vivendo esse momento? Olha... Ai, Deus, olha, você sabe que eu nem parei para pensar nisso. O vento tá soprando e você tá seguindo, né? Exatamente. Olha, Deus é tão maravilhoso, os orixás, os guizos, todas as bandas, né? Porque a gente não sabe qual banda que vai vir, né? Então eu vou tchuque. Mas Deus põe pessoas especiais na vida da gente, né? E o vento empurra, né? O vento empurra. Conheci Laila, conheci Paula, né? Conheci Camila, conheci Ellen, conheci várias pessoas de Franca. E aí eu chamei, falei, vamos! Ai, não posso que eu tô trabalhando. Ai, não posso que... Com certeza, cada um tem sua vida, cada um tem sua, né, sua luta, cada um tem sua guerra para vencer, cada um. E a Laila foi a única que topou. Tem que achar um... Ela entrou na minha aventura. Que não era nem aventura consolidada ainda. Mas ela topou. Aí ela me ajuda muito. Ela vai, ela faz, ela escreve os projetos. Eu nem fico sabendo. Depois que eu fico, e a gente conversa e fala, e vão. E a Paula também. Uhum. Então são minhas duas pessoas que estão junto comigo. Eu falei, vamos pra Bahia? Vamos. Tem dinheiro? Não, vamos assim mesmo. Lá a gente se vira. Lá a gente se vira. Vai ter sido bom? E para nós foi um presente, foi um movimento transformador. Bahia transforma, gente. Não morra sem a Meca na Bahia. Mas assim, eu parei para analisar o que tá... Não, eu não quero analisar. Porque a vaidade toma conta. Eu não quero que isso tome conta de mim. Uhum. Porque as pessoas vaidosas, ela fica diferente. Elas acham que elas têm que ser melhor. Porque, não, ontem eu encontrei o moço... Como que ele chama, Laila? João Vitor Guimarães. João Vitor Guimarães. E o moço falou, nossa, que linda que você é. Até olhei pro lado e falei, deixa eu ver se tem alguma pombagira aqui. Vai que ele tá vendo, né? Vai que ele tá vendo ela, que não é eu. Aonde? Aí eu falei, muito obrigada. Ele falou, como você chama? Isa do Rosário. Não acredito! Isa do Rosário, eu sei. Eu olhei assim, despontava, né? Isa do Rosário. Eu te sigo. Eu falei, ai, que bom, né? Então tá bom. E eu falei, eu falei, de onde você é? Ele falou, sou da Bahia. Eu falei, nós voltamos da Bahia semana passada. Mas nós vamos voltar outra vez. Ele falou, o dia que vocês voltarem, a gente vai fazer um negócio, né? Vamos bater um papo, não sei com quem, não sei na onde e tal. Eu falei, bora. Então, se eu deixar isso, essa vaidade, tomar conta do meu coração... Aí vou querer ser muito chata, eu não quero ser isso, eu sou do povo, eu vim da comunidade de periferia, eu sou da periferia, eu vou morrer na periferia. Uhum. Isso não vai, o meu coração não vai ficar cheio de dinheiro por isso. Sim. Também não tem nem dinheiro, né? Artista desse Brasil preto e velha... Às vezes é só um abraço. Às vezes é pra passar, então deixa eu passar e pronto. Mas já o pouco que a gente conhece, eu acho que é quase impossível. Mas é isso, eu estou muito feliz de estar participando, né? E sendo de Batatais, morando hoje em Franca, sendo do interior paulista. E esse olhar não tem que ser só de alguns, tem que ser de todos. Porque o interior é muito rico. Muito rico. Né? E preto também. E preto também, né? Então é lá que a gente tem que olhar. Porque a verdadeira pérola está lá. A verdadeira pérola, aquela que chegou do navio negreiro, está lá. Né? Tem gente que sabe muita coisa, mas não quer contar. Por quê? Porque ninguém olha para... Mas agora tá olhando, né? Vão furar bolha. Sim. E ir para frente. Em algum momento da vida, trabalhou no museu, né? Você também é uma educadora. Pela sua história de vida, pela maneira como você conta história, a gente também te enxerga nesse lugar de uma educadora, né? Mas assim, conta um pouco pra gente desse período que você trabalhou no museu, como era esse trabalho, o que você fazia, por exemplo. Meu sonho era fazer faculdade de História.
desde criança, quando eu era empregada doméstica, e a condição não dava, porque pagar a faculdade, ou eu comia, ou eu pagava a faculdade, então eu preferi, né, comer, ajudava em casa, minha mãe e tal. E aí eu consegui, depois que veio as cotas, né? Gente, quem é contra as cotas? Eu tenho um tronco lá em casa. Eu não quero nem que vocês façam o que os negros aconteceu com os negros, mas eu quero que vocês passem a mão no tronco. Passa a mão no tronco que vocês vão sentir tanto, mas tanto. Então eu sou a favor das cotas. Claro. Né? E sendo assim, eu comecei a fazer faculdade de história à distância. E aí foi que eu comecei a trabalhar no museu. Mas infelizmente, eu não terminei a faculdade por computador. O computador chegou e eu sou da escrita. Eu tinha medo de queimar o computador, porque a gente tem medo. O celular, a Laila que me ajuda a resolver minha situação, porque eu não sei resolver. Eu tenho medo de queimar, eu tenho medo de estragar. Porque é isso. Quando a gente estragava alguma coisa, a gente era castigada por isso. Tinha uma professora de inglês que chamava a gente de burro. Vocês é burro, vocês é burro. Então a gente vem crescendo com esse complexo de medo de quebrar, de estragar, de nem poder olhar, porque, né, não é da gente, então a gente cresce com isso. Então ainda não terminei, mas eu vou. A próxima entrevista vocês vão ver onde eu vou estar. Estudando. Nessa época que eu trabalhava no museu, nós viemos aqui em São Paulo, teve uma conferência sobre museu e tal. E nós fomos naquele, né, onde eles prenderam as pessoas da época da ditadura. Nossa, a época da ditadura, eu peguei o finalzinho da época da ditadura. E meu pai tinha que sair com uma carta que ele trabalhava. Nossa, aquilo era a tristeza da minha vida, porque eu tinha medo do meu pai ir para esse lugar sem a carta e meu pai sumir. A gente, né, eu passei por esses momentos, assim. E aí hoje eu questiono, eu quero e eu exijo que as crianças estejam estudando para não passar isso que a gente passou. Hoje tem a cota, hoje pode ter a possibilidade de fazer. E é isso que eu desejo de coração para todas as crianças, para todo mundo que quer estudar, né? Não só para as crianças, mas como eu já tenho meus 60... eu tenho meus 59 anos, calma, 60 anos que vem. E aí eu quero voltar a estudar e eu quero mostrar para as crianças que tem possibilidades de todo mundo estudar. O que você tem feito no momento, ou que você está pensando fazer para os próximos... para frente, no sentido do que você está produzindo agora, né? Ai, eu vou deixar para o Oroco. Ué? O Oroco que vai saber. O tempo cuida. Não sei. Igual eu falei, eu gosto de viver aqui agora. Ótimo. Outro dia me perguntaram assim pra mim, daqui 200 anos você pensa que só... O quê? O meu psiquiatra, o Dr. Ricardo, ele é meu amigo, ele não é meu psiquiatra, não. Ele gosta de ver as artes, então ele vai em casa e a gente conversa sobre isso. Então, enfim, eu acho que ele faz um estudo sobre... Mas ele não falou que faz um estudo sobre mim, não. Ele vai só me fazer uma visita. Vai benzer. Aí, ele falou, então não vão fazer 200 não, vão fazer 50 anos. Daqui 50 anos... Não quero pensar. Eu não quero nem saber o que eles vão fazer, o que eles vão fazer. Pra mim não me interessa o que eles vão fazer. O importante é fazer aqui agora e pronto. Ouvir as vozes, ouvir o vento, né? Ouvir essa... Não diria nem que é obedecer, porque a gente ouve o vento e não obedece, né? Mas eu quero... Meu coração enche de felicidade e alegria. Quando eu tô apaixonada, meus desenhos são maravilhosos. Mas por enquanto eu acho que eu tô apaixonada. Mas meus desenhos são lindos. Qual emoção eu quero? Eu quero a emoção de estar viva, de viver, né? De ver as nossas crianças felizes. E outra coisa, e o futuro, eu vou dar um spoiler, eu acho, né? É os mantos. Eu tô empenhada nos mantos. Eu quero fazer os mantos. Eu tô pensando em fazer mais, mas eu vou fechar nos 7 mantos para o bispo. O bispo do Rosário. É esse daí, o meu futuro projeto é isso.
Então é ali, é agora mesmo, não é daqui 50 anos, 200 anos. Vamos plantar mais amor, mais paz, mais responsabilidade. E vamos assim, trazer os orixás nas nossas vidas, mas com amor, com respeito, com responsabilidade. Procurar mesmo, não escutar o que o outro tem do orixá, o que aconteceu, mas ler, estudar o que é. Porque a reparação histórica está chegando, gente. A reparação histórica está vindo. Então eu queria, do fundo do meu coração, trazer isso, porque vai ser uma união dos orixás com Cristo, com Deus, com todas as religiões. E as pessoas têm que tirar isso, tirar o amor, porque é isso que vai sobreviver e é isso que vai prevalecer no mundo de hoje. Projeto Meu Seu. Esse projeto será uma exposição de desenhos, elaborado a partir de um olhar no horizonte do céu. Os negros eram escravos, mas o pensamento era livre. O Museu Afro é um santuário para nós, negro do meu Brasil e do mundo inteiro. Pensando nessa integração, que sugiro que leve o interior, expeditamente Batatais Afro, em algum projeto seu. O objetivo só toma vida ou segue, quando peço não toda a sua imaginação, mas um lugar. Espírito da palavra, ecoa, grita, chora, mas acredita. O que os ancestrais passaram, as nossas crianças nunca mais passarão. Podendo livremente estudar, para o Brasil melhorar. E no museu estar, no museu pertencer e no museu ficar. Projeto Meu Seu, Isa do Rosário. Estamos finalizando o nosso encontro com a artista Isa do Rosário, essa multiartista que desenvolve um trabalho extremamente complexo de uma linguagem super popular, como uma boa educadora e uma boa contadora de histórias que é. Isa fala de ancestralidade, de espiritualidade, de passado, do presente e também nos apresenta através de uma arte que é nossa, afro-brasileira, diaspórica, maneiras de bordar possibilidades de futuro. Um futuro melhor, sem tanta dor, sem tanto trauma e, se possível, sem racismo. Deixe um recado a quem nos acompanha. Teremos outros episódios desta série que seguirão a sequência temática própria. Então convido a todos a acompanhar o site e as redes sociais do Museu Afro Brasil. Gostaria de agradecer a Deissa Ferreira e Pedro Henrique e aos Estúdios Maat, ao Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil, a Laila Nunes, produtora de Isa do Rosário e dona da voz, que vocês vão ouvir lendo um poema de autoria de Isa do Rosário, Paula Gualberto, você, Isa, por ter aceitado o convite, pela conversa, pela companhia e pela generosidade da partilha. Nos vemos em breve. Elas criam, elas movem o mundo que se quer. Elas criam, elas movem o mundo que. Elas criam, elas movem o mundo que se quer. Elas criam, elas movem